Fala galera, beleza? Quem fala é o Felipe Nunes, então vamos começar aqui. O assunto de hoje vai ser resistência bacteriana e as suas estratégias de combate. Então, iniciando o tema, para quem não conhece, infecções bacterianas, elas são doenças que são causadas por bactérias. É um organismo patogênico, micro-organismos unicelulares que se alojam no nosso corpo e de alguma forma eles causam algum mal, alguma alteração fisiológica no nosso organismo que vai estar acarretando para problemas de saúde. Então, eu sempre trago essa imagem nas minhas apresentações, que é do futuro sombrio. Existe um risco aí atualmente que ele é causado por conta dessas superbactérias. Então, são micro-organismos que são super resistentes aos medicamentos que a gente utiliza de forma comum no mercado e nos hospitais. Então, essas superbactérias, estima-se, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que até o ano de 2050 serão mais de 10 milhões de pessoas que estarão morrendo por conta dessas infecções bacterianas. Então, vocês imaginam aí, nós temos 7 bilhões de pessoas atualmente vivendo no mundo. Até lá, nós teremos muito mais pessoas vivendo até 2050. E quanto mais pessoas convivendo próximas entre si, fica muito mais fácil o contágio de doenças, a propagação de doenças e pandemias. Então, essas infecções causadas por essas superbactérias vão ter uma tendência de se propagar com muito mais facilidade, muito mais do que a gente está observando hoje em dia. Então, hoje em dia a gente já vê que essas superbactérias, elas matam aproximadamente 700 mil pessoas por ano. Então, é um número que é muito maior do que o número que a gente vê aí hoje em dia na pandemia causada pelo coronavírus. Então, existe uma guerra que é muito mais longa, que acontece há muito mais tempo que o coronavírus, que é essa batalha contra essas superbactérias. Então, hoje em dia, uma pessoa ela é infectada por uma bactéria, ela vai fazer o tratamento no hospital, e o que seria um tratamento de 15 dias utilizando um antibiótico convencional passa a ser um tratamento muito mais prolongado e arriscado para a vida da pessoa, porque ela está contaminada por uma superbactéria que nenhum tipo de antibiótico é capaz de combatê-la. Estima-se que nós teremos gastos financeiros, de média global, que estarão alcançando mais de 100 trilhões de dólares. E hoje em dia nós já gastamos muito com o tratamento para essas pessoas que apresentam infecções de superbactérias. E imagina no futuro onde nós teremos muito mais pessoas morrendo por conta disso. Então, há essa estimativa, mas essa estimativa ela é feita com base em um fator. Esse fator seria se caso a gente não estivesse combatendo, caso a gente não estivesse fazendo nada a respeito para combater esse tipo de infecção bacteriana causada por essas superbactérias. Ainda falando dessas estimativas para o ano de 2050, nós teremos um aumento muito grande nas mortes a respeito dessas infecções bacterianas, sendo que as principais regiões do planeta que serão afetadas seriam populações de baixa renda, países de baixo desenvolvimento, como a África e muitos países da Ásia. Mas ainda assim, vale ressaltar que regiões como a América do Norte, Europa e América Latina também serão afetadas, não que serão afetadas, mas nós já estamos sofrendo com isso. Já existe uma guerra contra as bactérias há muito tempo, então nós estamos apenas observando algo que seria um desenvolvimento, uma forma de resistência desses micro-organismos de permanecerem infectando.
Então, com base na epidemiologia, né, segundo ainda a Organização Mundial, na América Latina, por ano, mais de 70 milhões de pessoas acabam sendo acometidas em decorrência a doenças que são causadas por essas bactérias, por esses micro-organismos. Sendo que muitas dessas infecções são decorrentes de alimentos, onde esses alimentos estão contaminados por essas bactérias. Locais também onde não existe um bom saneamento básico. Então, são populações e regiões de baixos níveis de desenvolvimento apresentam maior suscetibilidade para estar sendo acometidas por esses tipos de infecções. Então, são doenças que acabam acometendo populações mais pobres. Então, muitos países pobres e de baixo desenvolvimento acabam tendo um grande número de mortes por conta dessas infecções. Aqui nós temos alguns dados a respeito dessas infecções hospitalares, onde foi feito um estudo em 3 hospitais brasileiros, tentando fazer uma estimativa média dos tipos de infecções que são acometidas na população. Então, nós temos aqui várias formas de infecções. Então, essas bactérias que infectam o nosso corpo, elas podem contaminar diversas regiões e diversos tecidos do nosso organismo. Então, aqui, por exemplo, em roxo, nós temos o aspirotraqueal, que seriam bactérias que infectam o trato respiratório. A hemocultura, que seriam bactérias que crescem no sangue, a presença de bactérias no sangue. Urocultura seriam bactérias que estão presentes na urina, no trato urinário, bactérias que contaminam o trato urinário. O escarro, ele também representa bactérias do trato respiratório. A ponta de catéter, então, esses catéteres eles também estão submetidos ao crescimento de micro-organismos. O lavado brônquico também, que é um tipo de análise que é feita para determinar a presença de bactérias no trato respiratório. A secreção conjuntival, que seriam para infecções na região dos olhos, e o coto umbilical, que seria ali naquela região do umbigo. E aí também nós temos nessa tabela aqui ao lado, que é a prevalência de micro-organismos relacionados aos diferentes tipos de amostras. A amostra ela tem um tipo específico de bactéria que acaba acometendo aquele tecido ou aquele catéter, ou o que for. Então, nós temos algumas bactérias citadas aqui, que são bactérias extremamente perigosas, que estão desenvolvendo resistências múltiplas, acometendo muito mais a população hoje em dia, trazendo problemas de saúde e morte. Como, por exemplo, a Staphylococcus coagulase, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae. Então, essas são algumas das bactérias patogênicas mais perigosas que acometem a população, sendo que diversas cepas já circulam na população e apresentam resistência a múltiplos tipos de antibióticos. Nós temos, ainda falando a respeito de infecções hospitalares, a contaminação ela pode ser adquirida no momento em que o paciente está no ambiente hospitalar. Só pode ser considerada uma infecção do tipo hospitalar no período de 48 horas após a internação do paciente. Então, ela tem que surgir nesse tempo para ser considerada infecção hospitalar. E também ela pode se desenvolver quando o paciente apresenta um quadro de imunossupressão ou um desequilíbrio na sua fauna bacteriana. Então, a gente tem o nosso sistema imune que faz uma regulação dessa fauna bacteriana, e se ele está imunossuprimido, se ele está com a sua imunidade baixa,
você tem uma tendência maior de ser acometido por essas infecções. E o mesmo ocorre com o desequilíbrio da sua fauna bacteriana. Então, nós temos bactérias vivendo na nossa pele, no nosso trato digestório, e então essas bactérias, até um certo modo, elas são benéficas, né? Mas chega um momento em que, se elas se encontram no desequilíbrio, elas podem se tornar elas podem proporcionar uma maior proliferação de patógenos oportunistas. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, né, que são a Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii e Neisseria gonorrhoeae. Pessoal, então eu vou encerrando por aqui o vídeo por enquanto. Essa vai ser a parte 1 do vídeo. Eu sei que esses assuntos são assuntos muito complexos, então eu vou tentar dividir os vídeos em partes de acordo com o assunto que eu for explicando, porque eu gosto de falar bastante a respeito do assunto. Então eu vou deixar essa parte de estrutura celular bacteriana e os próximos slides para a parte 2 do vídeo. Então não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Até mais!